Olá, amigos do Movimento Viva Bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Movimento Viva Bem, um canal direcionado para você, e nós vamos falar sobre saúde. Muito obrigada pela sua presença. E hoje, dia 23/12, próximo ao Natal, 21 horas, estamos aqui conectados para fazer mais essa live muito gostosa. Eu trouxe um convidado muito especial para vocês e nós vamos falar sobre alimentação, que é muito importante nos dias de hoje, principalmente nessa pandemia toda, né, que é muito triste. Então, e para falar sobre este assunto, nada melhor como o Rodrigo Del Franco, o meu amigo querido e nutricionista. Vamos aguardar, né, mais um pouquinho o Rodrigo, né, para ver. Nossa, obrigada, pessoal. Rodrigo Del Franco. Ah, ele já está aqui. É aqui no bonequinho? Uhum. Aqui? Rodrigo, tudo bem? Meu querido, ele é formado em Educação Física e tem duas especializações, musculação e biodinâmica. Gente, você explica, Rodrigo, gente, o que são as duas modalidades. A tua nutricionista, personal trainer, personal Olá, trainer, tudo bem? qualidade de vida e bem-estar há mais de 13 anos. E é para lá de especial. Então, Rodrigo, boa noite e muito obrigada por você ter aceito esse convite. Bom, meu querido? Tudo bem, Vivi? Como que você está? Eu Tá bem? estou muito ansiosa para fazer essa live com você. Tem muita gente entrando. Muito obrigada, viu, pessoal? Rodrigo, e classe é seu. Para mim é uma honra e um prazer participar da live. Quando você me convidou para participar desse projeto, eu não hesitei, né? E logo aceitei, porque é um projeto maravilhoso, né? As pessoas vão envelhecer e tem que saber se conscientizar de que tem que envelhecer com saúde e qualidade de vida. Então, para mim, está sendo maravilhoso participar disso. E é uma honra passar algumas informações, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre exageros, né, de final de ano. Mas vamos lá, estou aqui para ajudar. A gente tem um... Porque além do Rodrigo ser um rapaz jovem, né, e bonito, né, simpático, tanto por dentro como por fora, né, com todo o respeito, é uma pessoa Obrigado. sensacional, né? E ele está aqui hoje com a gente para falar sobre esses exageros. Eu achei muito conveniente, porque nós estamos próximos do Natal, próximos do ano, né? E nós, da terceira idade, a gente conhece os adultos, né? Não tem nada melhor do que o Rodrigo para nos explicar. Obrigada, Olímpio, Luísa, né? Muito obrigada por vocês terem entrado. Então, os alimentos tradicionais mais consumidos no fim do ano. Rodrigo, você pode explicar para a gente? Basicamente, os alimentos mais consumidos ao final de ano é sempre panetone, rabanada, alimentos altamente calóricos, né? Onde vai muito açúcar, muita gordura saturada, abuso de bebidas alcoólicas, né? Então, são alimentos que têm um impacto prejudicial muito grande, né, na saúde, não só dos jovens, mas também com as pessoas mais com uma saúde ou com uma idade mais avançada. Por quê? O organismo tende... Tá me ouvindo? Tá travando ou não? Estou prestando atenção aqui, está muito interessante. É, o organismo tende a assimilar o que é em excesso de uma forma negativa. Imagina você comendo um panetone inteiro de uma vez só. É muito açúcar, né? E esse açúcar, quando vai para a corrente sanguínea, é muito tóxica, né, para as células. E aí tem a liberação de insulina, e essa insulina tende a diminuir a glicose sanguínea. Então, para as pessoas que não entendem o que é diabetes, diabetes é isso. É um nível muito alto de açúcar no sangue, onde pode levar à cegueira, a problemas ortopédicos, né? A falta de sensibilidade de membros inferiores, né? Até mesmo amputação.
Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, é evitar muito açúcar, né? E muita gordura. Por exemplo, eu vou comer um peru. Ele é altamente calórico, Rodrigo? O peru, ele é uma ave que não tem muita gordura, mas depende do corte da ave, né? O ideal é Sim. comer o filé, né? O peito da ave e deixar a parte da gordura onde tem a sobrecoxa, a parte mais gordurosa de lado, né? Uhum. Mas o que é o excesso, né? É interessante a gente frisar que o Tá? excesso é o que a gente come além do que a gente precisa, Para além do um que é necessário. pratão, para um pratão assim, de arroz, um pratão Isso, por exemplo, do peru, de uma coisa de lasanha, por exemplo, né? Comer isso. quatro, cinco lasanhas, pedaços, né? Certo. Isso E não além exagero. disso, e além disso, é a variedade, né, Vivi? Porque Sim, além de fazer um pratão de, sei lá, de alimentos altamente calóricos, ao longo do dia você vai comendo outras coisas, né? Então não é aquela refeição da ceia, é o conjunto da obra, né? A hora que você sim, acorda até a hora que você vai dormir, você está comendo, né? Porque é muito. A oferta é muito grande, né? E sim. a alimentação é uma forma da gente se sociabilizar, né? Então, encontra a família, aí a família vai lá, fica 2, 3 horas conversando e sempre tem um prato de comida, ou sempre tem uma É sobremesa, uma ou mistura. é uma mistura, é uma mistura. E aí a gente vai comendo, e não porque está com fome, é porque o clima está gostoso, né? Então vai Clima, né? indo, Então você vai vai. bebendo, vai comendo. Exato, exato. Então esse excesso é prejudicial. Lógico, se você tem uma vida regrada, se você faz um treinamento regular, se você tem uma alimentação equilibrada, não faz mal sair um dia ou outro, ou uma refeição ou outra do seu normal. Não faz mal. Na jaca, né? Como dizem, né? Vamos meter o pé na Exato, jaca. É, exato, exato. O problema é você fazer isso sempre. Agora, sempre. vamos pensar uma pessoa que está acima de 50 anos, né? Onde o metabolismo é outro, né? Você compara com uma pessoa de 30 anos, de 20 anos, o metabolismo, o funcionamento do corpo é outro, né? Porque a gente desgastou, né? A gente vai desgastando o corpo ao longo do tempo, né? Sim. E isso, as células vão morrendo, né? O que são as células? Tudo que a gente tem no corpo é célula, né? O cabelo é célula, a unha é Sim. célula, a pele é célula, e aí a gente vai degradando essa célula. A Uhum. renovação da célula, que é normal, ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo esse processo que é eficiente, vai diminuindo. Então, você vê que a pele fica mais flácida, Sim, o músculo, você vai perdendo músculo, você está perdendo células. E quando a sim. gente faz exageros, né, quando a gente consome alimentos altamente calóricos, e isso proveniente de açúcar, farinhas refinadas, pega gorduras saturadas, quando a gente vai intoxicando o nosso corpo, a gente vai acelerando esse processo de envelhecimento. Uhum. Rodrigo, essas gorduras saturadas, você poderia explicar o que que é essa gordura saturada, por favor? Claro, claro. Nós consumimos gorduras saturadas que é proveniente do animal, né? Tudo que é do animal é uma gordura saturada. E gordura insaturada vem dos vegetais. Então, aquele negócio de, Interessante. o amendoim, não come muito amendoim porque tem colesterol. Não, colesterol só vem de origem animal, né? Que vem da gordura saturada. Ah, entendi, interessante. Entendeu? E algumas pessoas estão entrando, e teve até uma pessoa que falou, puxa, né? é, lasanha é fogo, né? É verdade. Porque todo É, mundo gosta e eu adoro lasanha, eu adoro. O problema é você comer a lasanha, depois tomar bebida alcoólica. A bebida alcoólica, para mim,
diante de todo um cenário ruim, para mim é o pior. Por quê? Além de ser uma caloria vazia, porque o álcool, 1 grama de álcool tem 7 calorias, que é próximo de 1 grama de gordura. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Poxa. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Nossa. E 1 grama. Olha como que é, né? A pessoa, ela vai tomando cerveja, e a cerveja, se eu não me engano, tem 128 calorias. Sendo que 128 calorias é de carboidrato e de álcool. Além disso, a pessoa, ela come bastante. Porque não é aquilo ali que vai matar a fome dela, né? Você vai bebendo, não vai matar a fome, né? Então, só que quando a pessoa come, ela não come arroz, feijão, filezinho, uma coisa mais leve. Ela come coisa gordurosa, porque o corpo vai pedir coisa gordurosa, né? E aí, é que nem eu falo, esse conjunto da obra faz a pessoa... É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra que faz a pessoa engordar ou a pessoa ficar com uma má disposição, né, no dia seguinte, porque fica com uma digestão um pouco mais lenta, né? E sem falar que acaba com o intestino, acaba com o estômago, vai acabando com o organismo, né? Sim. E vamos falar do arroz. O arroz. O arroz, ele é tremendamente calórico, ele é um carboidrato. O que ele é? O que ele faz no corpo da gente, o arroz? Por exemplo, a grega. Tá, o arroz, ele é carboidrato, só que ele é um carboidrato de médio índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É a velocidade que o alimento é digerido e vai para a corrente sanguínea. Então, é justamente esse tempo, que é medido como índice glicêmico, né? O índice glicêmico do arroz, ele não é tão alto assim, né? Comparado com o açúcar. O açúcar, a absorção é mais rápida, né? E aí vai para a corrente sanguínea e eleva a glicemia. O carboidrato do arroz, ele está muito relacionado também com o volume do arroz. Se você come um arroz branco, que é o arroz que todo mundo fala assim, mas o arroz branco engorda, e o integral é melhor. Depende do volume, porque se você come um pouco a porção ideal é a porção da palma da sua mão. A palma da sua mão é a porção ideal para você. Isso. Isso a palma da sua mão. Isso é uma porção de arroz que você deve comer, né? É mesmo? E além disso, se você quiser comer um arroz integral, é um pouquinho mais. Mas qual que é a diferença? Um tem mais fibra do que o outro. Tendo mais fibra, tem mais vitaminas do que o outro. Vitaminas e minerais, porque fica na casca, né? Então, por isso que é um pouquinho mais... O integral tem mais fibra. Tem mais fibra. Tudo que é integral tem mais fibra. E a fibra traz saciedade. E na casca da fibra tem vitamina. O pessoal, né, que gosta muito de arroz. Oi, voltou. Voltou. A indústria, ela vai refinando o cereal e vai tirando essa capa de fibra. E aí, quando a indústria tira, sai vitaminas e minerais. Então, não fica tão nutritivo assim. Aí a pessoa come, 1 hora depois ou 2 horas depois, sente fome de novo. E a fibra segura um pouquinho o trânsito intestinal, né? Entendi. Tem fibra que segura e tem fibra que acelera. Então tem que tomar cuidado também, porque tem 2 tipos de fibras. Você vê que vida de nutricionista, quando está prescrevendo dieta, é complicado, porque tem 2 tipos de fibra. Tem fibra que segura o intestino e tem fibra que solta o intestino. Nossa, é complicado. E você sabe, eu fiz uma pesquisa na internet, quando a gente falou, que a gente alinhou nosso tema, tudo direitinho.
que o arroz agrega, tanto no Japão, no Líbano, na Dinamarca, eles acreditam que esse alimento traz muita sorte, riqueza, abundância e fertilidade. Eu não sabia, eu fiquei impressionada. Olha só, também não É, sabia. Eu não sabia. Mas você sabe como que é feito lá? É da mesma forma que a gente faz aqui? não, é um pouco diferente. É um pouco diferente, né? É diferente. Eles devem usar um pouco mais de oleaginosa, né? Ou não? Exatamente. Mas eu achei interessante porque eles têm essa simbologia, né? Então, Sim. eles preferem que é por isso que eles comem muito arroz e no final do ano eles comem mais, né? Devido a isso, porque eles acreditam que traz muita sorte, riqueza, abundância e fertilidade também. Achei interessante. Você sabe fazer arroz à grega? Olha, não Não sei. sabe? Mas Eu como não que é sou feito para cozinheira. você? Como que é? Então, Começa a fazer. olha, eu não sou cozinheira, minha mãe que é. Eu estou Mas aprendendo como que ela agora. faz? Ela faz com vagem, faz com legumes ou não? Não, ela aqui em casa a gente não faz esse arroz à grega, tá? Ah, tá. Depois ela É, me porque assim, Oi, o arroz à grega que a gente fala aqui, no eu acho Brasil. que em São Paulo, eles colocam mais legumes, né? E é mais Sim. nutritivo. Então, diminui o volume de arroz, mas acrescenta os legumes, né? Então, fica mais nutritivo. Teoricamente, lógico, vai depender muito do volume da pessoa, né? Vai lá, coloca 3, 4 escumadeiras cheias, pô, vai encher o prato. Então a quantidade de carboidrato vai elevar. Mas se você coloca uma quantidade normal para você, o carboidrato abaixa, porque legumes não tem tanto carboidrato assim, Ah, comparado entendi. com arroz, entendeu? Tem umas perguntas aqui, Léo. O Sim. Léo está aqui com a gente. Tudo bem, Léo? Fala, Dá um oi Léo. aqui pro pessoal. E aí, pessoal, beleza? Vou falar uma pergunta aqui. Eles estão fazendo aqui uma pergunta, eu acho interessante a gente dar um break para dar Opa! uma resposta, né, para eles. Mas enquanto Sim, ele claro. vê, eu achei tão interessante aqui umas coisas que eu vi na internet, que, por exemplo, carne de porco, né, no final do ano, traz progresso. Você sabia? Não sabia, não A sabia. lentilha significa fortuna, Fortuna, isso eu já sabia. peixe, fertilidade e sorte. Olha que coisa Opa, vamos comer interessante. peixe. E peixe é saudável, né? Peixe tem gorduras muito boas, né? Pesquisando, assim, é uma gama de informação tão, né, bacana. Né? Por exemplo, as frutas secas simbolizam fartura e prosperidade. Você sabe quando você brinda espumante, você sabe o que Ah, quer dizer? É não, positivo, é otimismo, significa vida. Atrai saúde, prosperidade e felicidade no ano novo. Olha que legal. olha que legal, que legal, que E coisa legal. boa também, né? Sim, sim. E é Então, legal porque... vamos lá, só um minutinho. Pode Tá, falar. Vou falar uma pergunta aqui, a pergunta é do Caio. Caio. Rodrigo, eu tenho um problema muito chato se eu comer qualquer coisa gordurosa. Fico passando muito mal e parece que tenho o estômago de uma pessoa bariátrica. O que eu faço? O que eu faço? É, legal é fazer uma avaliação com um nutricionista, mas a primeira coisa que eu pergunto fez alguma... Tirou a vesícula? Porque se tirou a vesícula é onde fica um depósito de... eu vou falar de uma forma muito simples, tá? De enzimas que digerem essa gordura. Se você tira a vesícula, não tem mais esse depósito. E aí o fígado ele vai e manda essas enzimas, mas de uma forma muito pouca para digerir. E aí a pessoa passa até mal, dá diarreia e tudo mais. Então precisa ser investigado. O que eu oriento agora, não conheço o Caio, mas Caio, faz o seguinte: coma pouca gordura e vai entendendo o seu corpo, né? Lógico, vai também depender que tipo de gordura que é, né? Gordura oleaginosa, se for oleaginosa,
começa com um pouquinho, né? Vai testando o seu corpo, mas vê com um gastro, vê com um nutricionista, porque aí fica mais fácil de a gente identificar um problema. Se tá dando, como que é? Um problema de, ele sente que o quê? Parece que eu tenho um estômago de pessoa bariátrica. É isso, desculpa. Né? Mas é um problema sempre com gordura, né? Bariátrica, e o que eu faço é que o estômago fica cheio, né? Então, a digestão da gordura também é mais lenta, né? Então, se a pessoa come muita gordura de uma vez só, o estômago fica dilatado. Porque aí fica no estômago e o fígado precisa produzir mais essas enzimas para ficar digerindo, quebrando a molécula de gordura para o corpo absorver. Né? A molécula de gordura é muito longa, por isso que precisa de mais tempo para ficar quebrando, né? Para ficar digerindo. E aí, por isso que fica mais tempo no estômago. Dieta cetogênica. E fica saciada por muito tempo, porque essa gordura fica no estômago. E aí a pessoa não sente fome, você entendeu? Então, tem que ser analisado isso. É difícil de eu falar, mas coma menos gordura e tenta entender um pouco o seu corpo, tá? É essa dica que eu dou. Ok. Tem mais perguntas, não? Tem mais uma aqui que é bem interessante. Então, do Reis Nogueira. Ele está perguntando: alimentação no intervalo de 3 em 3 horas faz bem? Mito ou verdade? Ah, legal. Essa pergunta é muito boa. Seja bem-vindo. Por que a gente fala, nós nutricionistas, falamos para as pessoas comerem de 3 em 3 horas? É só para evitar a compulsão alimentar. É assim, imagina se você ficar o dia inteiro sem comer, e aí vai jantar à noite. Cara, se você está com fome e tem uma pizza na sua casa, você vai destruir a pizza. Né? Agora, se você comer de 3 em 3 horas, você consegue controlar esse apetite, né? Você não controla tanto o desejo. O desejo você controla porque você não vai estar com muita fome. Mas fome com desejo é igual a compulsão. Então, se você comer de 3 em 3 horas, você consegue controlar a compulsão, tá? Não é regra, não é regra. A pessoa pode comer 3 vezes no dia, 2 vezes no dia, não é regra, tá? Mas de 3 em 3 horas, eu acho que é uma estratégia boa para quem quer emagrecer. Só que tem uma outra coisa, de 3 em 3 horas, dependendo do volume também, tá? Porque a ideia é comer bem nas principais refeições, que é café da manhã, almoço e jantar, e aí, nos intervalos, comer algo mais leve. Não também, se você encher a barriga nos lanches intermediários, você não vai conseguir emagrecer, né? É só para segurar um pouco o controle, o consumo alimentar nas principais refeições. É só isso. Mas não é regra não, viu? Mais alguma? Não? Ok. Então, Rodrigo, é o seguinte... uma breve explicação sobre doenças crônicas não transmissíveis. Isso. Quando a gente envelhece o corpo todo, inclusive os nossos órgãos, né? E de tanto a gente saturar o nosso fígado, o nosso fígado e os nossos rins, né? Com uma alimentação inadequada, surgem doenças crônicas, como, por exemplo, doença cardíaca, doença de fígado, sei lá, tireoide e diabetes. Diabetes é uma doença que, de tanto você consumir açúcar de alta quantidade, em altas quantidades, de alto índice glicêmico, você vai fadigando um órgão que é fundamental para controle de insulina, né? Para liberação de insulina, que é o pâncreas, né? E de tanto você ficar liberando essa insulina, chega uma hora que ou o pâncreas ele não vai produzir mais, ou de tanto você liberar a insulina, a célula não entra, a insulina não entra mais na célula. Por quê? A célula tem uma entradinha chamada receptor.
E de tanto ela entrar na célula, a célula vai enferrujando essa entrada. E aí, como enferruja a entrada fica mais fechadinha e a insulina não entra. Eu estou falando de uma forma muito simples, tá? Para vocês entenderem, tá? Porque E aí, a gente, é muito técnico, a gente não entende, muito científico. Né? Exato. A insulina precisa entrar na célula para estimular uma organela que libera GLUT4. Olha, já estou falando técnico. GLUT4. Esse GLUT4 vai para a periferia da célula para entrar a insulina, ou entrar o carboidrato. Para entrar carboidrato. Só que, se não tiver essa comunicação, o carboidrato não entra, a glicose não entra. Aí a glicose fica alta. O que acontece com glicose alta? Foi o que eu falei no começo. A pessoa pode ficar cega, a pessoa pode ficar com um problema, diminui a sensibilidade do corpo. Isso acaba com o organismo porque é tóxico, tá? Sim. Isso daí é caracterizado como diabetes, e que é uma doença crônica. Para você controlar isso, você tem que fazer atividade física, tomar medicamento, né? Metformina, todo mundo já ouviu falar de metformina, né? Metformina, e mexer na alimentação, porque também não adianta só fazer os dois e não mexer na alimentação, e comer um panetone no final do ano, né? Com atividade física já ajuda muito, porque não precisa da insulina para estimular o GLUT4 ir para a periferia. Aí o GLUT4, só com atividade física, vai para a periferia para ficar puxando a glicose. Olha só que legal. Puxa. E treinos de alta intensidade. Musculação, viu, Vivi? Musculação faz isso. Ah, que legal. Musculação e ritmo. Eu sempre falo, sou a favor da musculação. Então, vendo, tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios. E o corpo ele vai ficando cada vez mais eficiente no metabolismo de carboidrato. Porque você utiliza mais o carboidrato como fonte de energia numa atividade de alta intensidade. Entende? Então, com uma alimentação adequada, com um treinamento adequado, você não precisa nem tomar remédio. Né? Não precisa nem tomar remédio. Nossa, e isso que é o ideal. Isso que é ideal. Agora, qual que é a ideia disso tudo? Se você está com uma doença crônica, ou tem alguém na família que tem mãe ou pai, você já tem um risco, né? Se você é sedentário, já aumenta esse risco. Se você tem sobrepeso, já aumenta mais ainda esse risco. Se você já tem mais que 50 anos, já tem você já está com o pé já no precipício, entendeu? E aí chega no final de ano, onde a comida ela é farta, cara, aí pode dar merda a qualquer momento. Desculpa o palavreado. Não, mas é isso mesmo, né? Eu sou assim, nos atendimentos eu sou assim, viu? Eu falo muita besteira. Isso que é legal, porque assim a gente entende. Veja bem, nós estamos fazendo uma live das pessoas da melhor idade. 60 começam aos 40. Então, nós se juntando com os 40, está todo mundo caminhando. E aí precisa se cuidar. E senão, a gente vai chegar lá, aí eles vão estão lascados, né? Estão lascando. Então, por isso que é importante essas orientações e essas lives para passar um pouco de informação, porque o que tem de informação na internet é muito grande. Então, é importante falar disso e claramente, né? Exato. Agora, eu queria saber de você qual a influência de comer muito, um pouco, antes de dormir na digestão dos alimentos. Imagina se você fazer um pratão antes de dormir, essa comida vai para o estômago. E o estômago, ele precisa de um tempo para digerir tudo aquilo, né? Só que o estômago fica fazendo um movimento para ficar triturando aquilo lá. Isso precisa de contrações de músculos, né? Então, vamos pensar na terceira idade, vamos pensar num grupo de 50 a mais. Sendo que esse grupo, eles diminuem a força e a contração muscular, né? Porque vai diminuindo o volume muscular, né?
Se essa contração que precisa de músculo não for tão eficiente assim, a tendência é fazer um movimento mais lento. E aí o estômago ele fica dilatado. Se ele fica dilatado, a digestão ela é mais lenta e aí faz com que a pessoa fique muito mais... ou pega um sono mais leve ou não consegue nem dormir. Porque o corpo dela ainda está em movimento, ainda está digerindo, ainda está... né? Então, isso é muito ruim para quem não pratica atividade física e não faz... e não tem uma alimentação tão adequada. Por quê? Se você comer muito, vai estender e aí precisa de mais tempo para contrair. Ou precisa de mais tempo para digerir. E mais força para contrair. Então, a pessoa ela vai... essa força, então ele fica muito debilitado, né? Fica debilitado, exato. É um liquidificador que está acabando, não tem mais energia, né? Então ele fica batendo devagar. Ah, eu sou lascado, Rodrigo. Puxa vida, né? A gente vai pegando idade e aí vai começando todas as coisas. Se não tomar uma providência antes, né, de fazer atividade física, de se cuidar, de ter esses profissionais que nem você, como o Ricardo, como a Tarucho e tal, cabeça e corpo, nós vamos parar o quê? Nós vamos ficar tudo caquético, né? Não pode, a gente ficar os velhinhos super bem, né? Exato. Ainda bem que assim, agora a informação está aí, está para todo mundo, só que a gente precisa peneirar, né? Porque tem muita informação que sempre tem um viés, né? Porque saúde, qualidade de vida é uma coisa que dá dinheiro, né? Que mobiliza muito dinheiro, né? E todo mundo quer a pílula mágica para emagrecer, todo mundo quer a pílula mágica para... né? E aí ficam surgindo várias ideias e várias coisas que não tem nada a ver com a ciência, sabe? E aí a gente fica pensando, mas o carboidrato engorda. Tá, mas não é o carboidrato que engorda, depende da quantidade que você come. Se você come a quantidade que você precisa, você não vai engordar. Se você quer comer um brigadeiro, cara, não é esse brigadeiro que vai fazer você engordar. E sim, o que você comeu num dia e foi fazendo isso várias vezes ao longo do tempo, né? Porque você não engorda, não ganha 1 quilo de gordura de um dia para o outro. Sim. Você ganha de uma forma crônica, né? Sim. Mas por comportamento. Aquele negócio de, vou me pesar todo dia. Cara, da mesma forma que você não engorda de um dia para o outro, você também não emagrece de um dia para o outro. Então, é ilusão de você, vou me pesar. Poxa, eu perdi só 100 gramas, mas sei lá, corri, fiz tudo isso. Tá, mas calma. É um processo. Como dizem, a gente não esperou para nascer 9 meses, não é? Então, não é do dia para a noite que você vai ficar um Schwarzenegger, não é da noite para o dia que você vai ficar um palito. Então, tem que ter paciência. Agora tem uma outra coisa, Vivi, que eu preciso falar, eu estou tendo essa experiência aqui na clínica. É assim, tem pessoas, idosos, por exemplo, que têm um peso que está dentro do normal, mas querem emagrecer, porque tem a cabeça ainda de jovem, e quer emagrecer e quer ficar com o corpo daquela menininha de 20, 25 anos, né? E isso para colocar na cabeça da pessoa que é uma coisa que pode fazer com que a pessoa perca mais massa muscular, porque vai ficar numa dieta hipocalórica, a pessoa não entende, né? Assim, o que acontece? A pessoa chega aqui e fala assim, eu quero perder 10 quilos. Fala, poxa, 10 quilos? Né? Uma pessoa de 60 anos, 10 quilos é muita coisa, E aí eu tenho que ficar, sabe, fazendo um meio de campo. Olha, você pode perder um pouquinho, mas vamos pensar em ganhar massa muscular. Vamos fazer um movimento de troca, né? Você perde 2, 3 quilos, ganha 1 quilo de massa muscular. 2, 3 quilos, ganha 1 quilo. Mas esse negócio de eu falar ganha, a pessoa já fala, não, mas se eu ganhar, eu vou ganhar peso, né?
Então eu fico aí praticamente 2 consultas tentando convencer a pessoa de que não, olha, você não pode perder 10 quilos, você tem que ganhar massa muscular, entendeu? Você, como personal também, que você depois, no finalzinho, você vai explicar o que é biomecânica, que eu também estou curiosa, porque eu não sei. Biomecânica? É, Eu biomecânica, explico. Eu explico. tá? Que é o seguinte, a pessoa tem um corpo, ok? Isso aqui é músculo. Ah, Então, o que ela pensa? O que é o músculo? Então, eu gostaria que você explicasse, porque você falou, vamos conversar um pouco, né? Então, vamos tirar um pouquinho, vamos ver um pouquinho do músculo. Vamos colocar, como que é? A isso. gente dá essa flacidez, esse músculo que é caído, que eu não sei como vocês chamam. A gente entende com isso, né? Para poder Ah, ficar um músculo rígido, para poder ficar naquela performance bacana. Poderia explicar com a alimentação, né? Lógico. é a alimentação. Além da alimentação, também tem a questão do treinamento, né? Então, Mas a alimentação faz com que o corpo... Imagina o músculo como se fosse uma parede. Né? Uma parede normal, como essa parede aqui atrás. E a musculação, ela quebra essa parede. Essa parede, ela é formada de proteína. Proteína. Então, quando ela é quebrada pela musculação, você precisa reparar essa parede para ela ficar mais forte. Para isso, você precisa comer mais proteína. Você tem que dar matéria-prima para ela ficar mais forte. Se você não coloca matéria-prima, ela não vai desenvolver, né? O que a gente faz? O que nós, nutricionistas, nós fazemos? A gente pega o peso da pessoa e multiplica por 2 para calcular a quantidade de proteína que a pessoa tem que consumir. Olha só, se eu tenho 70 quilos, eu tenho que consumir 140 gramas de proteína para eu ganhar massa muscular. Se eu comer 1 grama se eu comer 70 gramas, né, eu não vou desenvolver. Eu posso fazer qualquer tipo de treino de hipertrofia, eu não vou desenvolver, né? Então você vê que uma coisa, o treino depende da nutrição e a nutrição depende do treino. Olha só, esse negócio de a nutrição é 90% do resultado, é mentira. Mas também o inverso também é mentira. Que o treinamento é 90% do resultado. Não é. Porque se eu comer errado, eu não vou desenvolver. Né? sim. Então, uma coisa precisa da outra. Além disso, uma coisa que é necessária e as pessoas têm que entender é o consumo de água. 80% do volume muscular é água. 80%. E aí as pessoas falam assim, mas às vezes eu consigo chegar a 2 litros de água, eu consumo 2 litros de água. Cara, não é 2 litros. Para quem treina, são 3 litros. Isso é para a pessoa que não treina. É um valor genérico que a OMS propaga, porque Sim. não é a maioria que treina, né? A maioria do mundo que treina, não. Não. É bem pouco, é bem pouco. Então, são 2 litros para você ficar bem. Só que para quem treina, no mínimo 3 litros. Eu não sabia disso, não, viu? No mínimo Olha, 3 litros. Interessante, né? É bem interessante, nossa. Então, Bacana. além de eu prescrever a dieta, eu também prescrevo a quantidade de água que a pessoa tem que consumir, porque se não consumir água, também não desenvolve. Não vai desenvolver, então. Não vai desenvolver. Tem que As enzimas. Tem que treinar, tem que ter uma alimentação adequada e tem que beber água. Exatamente. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque a gente está para encerrar. Tá? Deixa eu só falar um pouquinho, então, da biomecânica, rapidinho. Fala. Isso. A biomecânica é o estudo do movimento. É o movimento que você faz que utiliza a contração muscular para fazer o movimento. Então, imagina um agachamento. A gente analisa a angulação do movimento, né, do joelho e do quadril, onde você faz mais força para levantar. Isso evita lesão e faz com que você ganhe mais força. Então, a gente calcula
Leg press, por exemplo. Vamos pensar no leg press. Leg press a 90 graus. Quanto de carga... Empurra, né? Com a perna. Quanto de carga você empurra. Isso. Quanto de carga que você empurra? Você tem uma noção? Vamos supor assim, ó, você coloca 120 quilos num leg press 90. Você sabe mais ou menos quanto que você empurra? Você não empurra 120. Não, né? O cosseno de 90 graus é meio. Então você empurra metade do que você coloca. Então, olha. a biomecânica estuda isso. A biomecânica do movimento da marcha da corrida. Ele analisa os pontos de quadril, né? O ponto da onde está o quadril, joelho e tornozelo, para ver se o movimento é certo. Porque através do movimento certo, a gente consegue pensar num gasto calórico. Assim, a gente acha que o gasto calórico é X porque está tudo alinhado. Se não tiver alinhado, corre o risco de ter alguma lesão ou o esforço é maior, né? Porque não está na marcha reta. E aí o professor, ele analisa esse movimento e ajusta o movimento. E aí, para você não correr o risco de também de ter uma fratura, se lesionar, né? Nossa, isso mesmo. Bacana, é o estudo do movimento. Uhum. Que bom. Vamos deixar a conversa, né, dessa live, que a gente vai fazer muitas outras, se Deus quiser. Sim, com certeza. Eu falo demais, né, Vivi? Não, mas o assunto é muito interessante. A gente fica aqui horas e horas falando. É muito complexo, né? Então, o espaço é seu, dedica, se expressa. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo para você. Pode falar, o espaço é seu. Eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é um prazer falar sobre nutrição, falar sobre saúde, porque é a minha vida. Eu acordo já dando aula de personal, venho para a clínica à tarde, já fico atendendo. À noite eu falo sobre treinamento, falo sobre nutrição. Então, para mim é um prazer. Eu falo porque eu gosto mesmo, eu gosto de ajudar. E se alguma informação que eu passei aqui ajudar alguém, para mim já está valendo. Não há dinheiro que pague. Porque eu acho que eu não me vejo fora da área da saúde, sabe? Então, para mim é uma honra. E sempre que você me convidar, vou estar aqui, vou falar. Eu falo bastante mesmo. Desculpa por falar besteira. Imagina, fala mesmo. Fica à vontade, tem que ser você. Eu não funciono com roteirinho, eu não funciono com nada. Eu falo mesmo. Não, tem que ser assim mesmo. Eu te agradeço muito. Foi assim, muita informação que você deu para a gente. Foi esclarecedor. A gente gosta muito de aprender, pelo menos eu. E o intuito do canal é isso: você entrar bem, você receber uma informação que você não sabia, né? E que você possa utilizar para a sua vida daqui para frente. Não é porque você chegou, você morreu. Não, vamos melhorar. Eu estou nessa deficiência, mas eu vou melhorar, então eu vou procurar. E nada melhor do que especialista e nossos parceiros aqui do canal. Olha, te agradeço muito. Um Feliz Natal para você, sua família, tá? E um grande beijo. Para da sua rede social. A sua rede social. Tá. Vocês me encontram como Nutri Rodrigo Del Franco. Inclusive, eu vou deixar algumas receitas. Amanhã eu vou deixar algumas receitas de alimentos, de sobremesas mais saudáveis para o Réveillon, né? Então, a gente que está falando de final de ano, eu já até pensei nessa ideia e amanhã eu já vou postar. Então, por favor, se vocês quiserem entrar lá, sejam bem-vindos. Você vai me encontrar no Nutri Rodrigo Del Franco, tá bom? Vivi, obrigado, viu? E Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus continue te iluminando e que, poxa, esse projeto, ele vai, cada vez mais, vai bombar, né? E eu sempre vou estar do seu lado para te ajudar, para passar a informação. Pode contar comigo sempre. E manda um beijão para sua mãe, viu? Fala que eu tô com saudade dela. Fala que eu tô com saudade do bolo dela.
Tá vendo? Nutricionista também come bolo, mas não é sempre, né? Mas come bolo sim. Quando a gente se encontrar, se Deus quiser que vai passar essa pandemia, a gente vai te levar um bolo, pode achar. Beleza. Tá ótimo. Então, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos vocês que participaram dessa live. Obrigado, galera. Obrigado. Esta é a nossa última live do ano, mas o ano que vem estaremos aqui. E, por favor, acessem nossas redes sociais, @Movimento Viva Bem, @Viviane Cristina Kese. Então, muito obrigada. Pense na saúde, pense na qualidade de vida, né, Rodrigo? É isso mesmo. Bem, e não exagere. Muito obrigada, Deus abençoe a todos, um Feliz Natal, com muita saúde, muita luz e muita paz. Obrigada, pessoal. Beijo para vocês. Tchau! Tchau!